Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental, com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar e ano. Dólar e ano na semana passada que continuou este movimento ascendente bastante forte, antes das eleições do fim de semana passado, isto numa altura em que o dólar também recuperava das perdas que teve nos últimos meses e que tem vindo a corrigir durante este mês de julho. Estas duas coisas, portanto, algum suporte ao dólar e, por outro lado, pressões no iene relativamente antes das eleições no Japão para a Câmara Alta do Parlamento, acabou por levar aqui assim a mais perdas do iene e, portanto, a novos máximos do dólar-iene, que acabaram aqui em torno dos 149. A semana está a começar a recuar desses mesmos máximos, talvez num primeiro momento com o mercado talvez receoso que o resultado das eleições ainda fosse pior do que o que era, ou seja, o partido do governo acabou por ficar sem maioria também na Câmara Alta, já não tinha na Câmara Baixa, agora também não tem na Câmara Alta, mas ainda assim por apenas 3 lugares. Isto dá, de qualquer forma, bastante força ainda ao partido do governo, com o primeiro-ministro Ishiba a dizer que para já vai continuar e portanto, de alguma forma, dar aqui alguma segurança ao iene, que começou a semana com ganhos ligeiros. Eu creio que este movimento para já que nós estamos a ver agora inicial no dólar-iene tem muito mais a ver com o dólar do que propriamente com o iene. Ou seja, mais notícias sobre um possível despedimento de Jerome Powell continua a pesar no dólar. Portanto, essas notícias relativamente à possibilidade de afastarem o presidente da Reserva Federal por talvez, à imagem e semelhança de Donald Trump, tem vindo para o mercado, pôr o mercado muito contra o dólar, muito a vender dólares, e isso também se verifica aqui assim com o iene. E, portanto, nas últimas horas, mais um episódio, desta vez um deputado, ou melhor, uma deputada republicana que faz um pedido à Justiça para irem investigar se Jerome Powell terá mentido ou não em declarações à Casa dos Representantes relativamente às despesas que estão feitas nas obras do edifício da Reserva Federal, ou seja, mais um pretexto para tentarem afastar Jerome Powell do lugar que Donald Trump tem vindo a apontar, em que diz que ele é incompetente, que deveria já ter cortado taxas há muito tempo, que as taxas de juros deviam estar no 1% e não nos níveis que estão, ou seja, à volta dos 4%. E, portanto, isso está para já a pesar no mercado. Esta semana vamos ainda ter, no final da semana, vai ser, em termos dos Estados Unidos, bastante pobre em termos de dados económicos mais relevantes. No Japão vamos ter os dados da inflação de Tóquio, que poderão também aqui assim dar alguma luz sobre a possibilidade ou não de vermos mais rapidamente subidas de taxa de juros por parte do Banco do Japão ou não. Neste atual contexto político e com a história das tarifas, que também vai ser o grande tema desta semana, mais uma vez, provavelmente isso estará também num segundo plano. Portanto, estas são, de alguma forma, aqui os fatores, digamos, fundamentais que podem estar aqui assim a impactar aqui o nosso dólar-iene. Voltando aqui agora mesmo mais para os gráficos, para uma análise mais técnica, para um comentário mais técnico, nós vemos aqui assim, tal como eu já referia na semana passada, a possibilidade de vermos aqui o rompimento desta alguma forma, desta formação em que cada vez havia menos volatilidade, e vemos desta vez o preço que este mês
nomeadamente na semana passada já atingiu os 149, aliás 149,18, bem, já acima da tal dos tais 148,03 e 148,65 dos meses anteriores. Isto é um gráfico mensal, portanto a dar a indicação de facto que poderá continuar e quem sabe virmos aqui testar estes níveis aqui à volta dos 152. Portanto, para já é essa a indicação que nós podemos ver por aqui no gráfico de mais longo prazo. Estamos a falar de um gráfico mensal. No gráfico semanal, também um gráfico de alguma forma de longo prazo, não tão longo como o mensal. O que vemos é esta tal área que eu tinha aqui colocado com a possibilidade de ser testada e dar resistência ao preço, para já está a funcionar. Estamos a falar de uma área de 148, 148,60, ou seja, aqui nestes máximos que vemos aqui assim, os máximos de junho, e de maio, portanto aqui assim a darem a fazerem aqui assim a tal área de resistência que está a aguentar o preço, que também está aqui neste mínimo que vemos aqui em dezembro de 2024, em que está aqui nos 148,65, portanto a tal área que nós tínhamos aqui colocado como área de forte resistência. Está aqui ligeiramente abaixo dos 50% de Fibonacci deste movimento que levou desde o máximo de 2025 até ao mínimo de 2025, portanto deste ano, e portanto os 50% que estão ali assim nos 148, nos 149,38. O romper disto provavelmente dá aqui assim o tal objetivo maior desta correção, nos tais 61,8%, que neste momento está nos 151,62, que há neste momento, aqui sim, neste momento, na semana, aqui ligeiramente acima na nuvem Nishimoku, que durante esta semana vai estar entre 150,76 e 151,49, é a área, portanto a área de resistência, digamos, que vamos ter por aqui para já mais forte, mas como o tal provável objetivo nos 61,8%. Abaixo temos, tal como eu também já tinha referido na semana passada, esta importante referência e, neste momento, suporte dado pela média móvel das 21 semanas, que se encontra nos 145,81. Os indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD, e temos que ver que isto, num gráfico de longo prazo, tem são bastante mais lentos, por assim dizer, mas começam, já a semana passada começavam e continuam a dar, digamos aqui assim, algum ímpeto ascendente neste dólar iene, portanto, digamos, a enviar, a dar a possibilidade de ver o tal movimento mais forte, corretivo do dólar iene. Atenção, já agora voltando um pouco para os fundamentais, a cena política japonesa está bastante instável. Da última vez, ou seja, das outras vezes em que o partido do governo perdeu a Câmara Baixa e a Câmara Alta, o Primeiro-Ministro acabou por se demitir ao fim de 2 meses, não chegou a estar a 2 meses em funções. E isso acaba por dar aqui assim, minar aqui assim a confiança no iene e, portanto, mais uma vez, combinando com essa possibilidade de, uma vez mais, Ishiba ser afastado do Primeiro-Ministro ou de se demitir, e a situação técnica poderá então criar a tal situação em que podemos ver aqui assim a continuação deste movimento e o teste a estes níveis. Quando vamos aqui para o gráfico diário, ok, tínhamos aqui a linha de tendência ascendente, continua, vimos de facto e tínhamos visto essa situação, aqui assim, a possibilidade de termos um teste a esta área, nomeadamente à média móvel dos 200 dias, e de facto tivemos aqui um teste a essa média móvel,
a média móvel neste momento dos 200 dias está ligeiramente abaixo de 149, nos 148,95. Antes estava um pouco mais acima e foi nessa altura que foi testada, quando o preço fez os tais 149,18. Tal como eu comecei por dizer no vídeo, o preço está neste momento a recuar. Havia esta área aqui, uma área de resistência praticamente encostado ao tal a média móvel dos 200 dias. Nos 148, 148,65, como eu tinha falado há pouco, que aguentou para já o preço e o preço está a recuar uma vez mais. Para já, o que nós vamos ter é um primeiro suporte a este nível, a nível desta resistência, deste suporte, desculpem, que está aqui, a anterior resistência, e a média móvel que temos aqui assim, nos 21 dias. Este nível está nos 146,23, aqui 146,28, portanto aqui à volta dos 146,25 vamos ter este primeiro suporte relativamente fraco, talvez um suporte um pouco mais forte cá em baixo, ou seja, na área neste momento da linha de tendência ascendente, que está à volta dos 145, em conjunto com a média móvel dos 55 dias, que está aqui também a 145,05. Portanto, esta área de 145 poderá ser uma área bastante forte de suporte. Perdido este suporte, então vamos ter a possibilidade de fazer um teste, provavelmente aqui assim, a estes níveis de suporte, aqui nos 142, à volta dos 142, antes de vir bem mais abaixo, aqui perto dos 140, como já tínhamos referido anteriormente, mas creio que neste momento é bastante precoce. Aliás, quando olhamos aqui para os indicadores de momento, vemos de facto que estão a corrigir, estão uma vez mais, eles veio aqui assim bem mais alto e têm vindo a corrigir nestes últimos dias, mas ainda dão a tal tendência ascendente do dólar-iene e, portanto, aquilo que, pelo menos aquilo que eu aponto aqui como possível, mas isto é meramente a minha opinião, a forma de eu ver o mercado, isto não é qualquer recomendação de investimento, é que o preço do dólar-iene possa de facto vir aqui testar estes suportes aqui entre a tal média móvel 21 e a média móvel 55, portanto nos tais 145, 146,20, à volta disso, antes de continuar neste movimento ascendente e, portanto, quem sabe mesmo ultrapassar a tal média móvel dos 200 dias, que neste momento está ligeiramente abaixo de 149, como eu referi há pouco. Para terminar, então, temos aqui o gráfico das 4 horas. Vemos pelo RSI e pelo MACD que começam a validar bastante este movimento descendente que começámos a ver nestes últimos dias. O preço veio aqui à média móvel 50,21, portanto está neste momento de volta a negociar abaixo da média móvel 21 e inclusive da média móvel 55. A média móvel 21 está nos 148,33, a média móvel 55 nos 147,67. O preço continua a cair, provavelmente podemos continuar com este movimento corretivo até um pouco mais abaixo. Como referência de um suporte relativamente forte, podemos ter aqui assim este nível, aqui a 145,45 e que está validado também por a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, exatamente nos 145,55 neste momento. Portanto, atenção, estes 145,55 neste gráfico do 4 horas da média móvel 200 coincide praticamente com esta média móvel 55 e a linha de tendência que vimos aqui no gráfico diário nos 145,05, por aí. Portanto, eu acredito que esta área possa ser uma área
de suporte mais forte e, portanto, com o preço a poder vir testar estes níveis antes de continuar na tendência ascendente, que é o meu cenário base, é o meu cenário principal. Mais uma vez digo, é apenas a minha opinião, não é nenhuma não constitui nenhuma recomendação de investimento. Aliás, eu não estou aqui a fazer isto, estou a fazer apenas uma análise do que vejo e um comentário exatamente ao price action. O perder desta área pode vir então testar este suporte que vemos aqui e que está à volta dos 142,80, mas parece-me bastante uma situação destas deverá ser a acontecer, teria que ser suportado um pouco por uma situação mais complexa no dólar, nomeadamente com a história do Jerome Powell a continuar a escalar e, portanto, a colocar mais fragilidade ainda no dólar do que o que já tem neste momento. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu, por mim, cá estarei para a próxima semana com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!